Jaeci Carvalho critica Hulk. Será que vai pedir para rescindir de novo? Vamos falar também sobre André Rizek, que detonou Lianco. E, por fim, problemas para Cuca. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Deixa o like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like. Bora curtir aí, bater 1.500 likes, hein? Conto com a sua ajuda. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Verifique aí se você está inscrito. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Limpa Nome SA, tá com o nome sujo, sem crédito no mercado, meu amigo. Limpe o seu nome agora mesmo com a Limpa Nome SA. Aproveite porque tá com descontaço. Você tá vendo aí na tela essa promoção incrível. Então aproveite para você limpar o seu nome somente esse mês, tá? Esse descontaço vai acabar. Muita gente já aproveitou essa dica e já limpou o seu nome aí no SPC Serasa com a Limpa Nome SA, link na descrição do vídeo, tá bom? Bora começar trazendo aqui. Primeiro vamos falar sobre os problemas para Cuca, né? Tá na tela. Primeiro aí, ó, mais um lesionado no Atlético. Novo desfalque no Galo, meia Igor Gomes fraturou o dedinho no jogo de ontem. Vai passar por cirurgia e ficará de fora por 15 dias pelo menos. Além disso, Cuca já não contará com outro armador da equipe, o meia Gustavo Scarpa. Foi liberado da viagem contra o Caracas da Venezuela na quarta-feira pela Sul-Americana em decorrência do nascimento do seu filho, que já nasceu, inclusive. Toda a saúde do mundo aí para o filho do Scarpinha. E aí, ó, tá aqui os relacionados para o jogo contra o Caracas, né? Desfalques pesados para o jogo contra o Caracas. O atacante Hulk ficará em BH para trabalhos de condicionamento físico e fortalecimento muscular. O meia Gustavo Scarpa liberado para acompanhar o nascimento do filho, não viajam para a Venezuela, né? Falamos sobre isso. Ambos se juntarão à delegação para o jogo contra o Mirassol. Outros também de fora. Igor Gomes, né? Falamos sobre ele. Além dele, estão no departamento médico, lateral esquerdo Guilherme Arana, meio-campista Alan Franco, os atacantes Júnior Santos, Brian Palácios, Cadu e Caio Maia, tá? Recuperados Igor Rabelo e Patrick estão relacionados para o jogo. Então, o garoto Pedro Ataíde das categorias de base reforçará o ataque do Galo no banco de reservas. Então tá aí, eu imagino um time, vamos fazer um time misto aqui, né? Everson, a dupla de zaga para mim, normal, Alonso, Lianco, não tem por que mexer. Nas laterais, pode ser Natanael, então se quiser colocar o Saravia para o Natanael jogar contra o Mirassol e colocar o Caio Paulista, tá tudo certo. Aí eu entraria no meio com Rubens, Fausto Vera e Gabriel Menino, né? E aí no ataque teríamos Coelho, pode dar uma chance para o João Marcelo e Bernard, por exemplo, né? Ou então o Rony mesmo. Dá pra gente fazer um time, eu acho que suficiente para vencer aí o time do Caracas, né? Porque o Caracas já trouxe aqui um vídeo falando do Caracas, inclusive, que é um time horroroso, vem de 4 ou 5 derrotas seguidas e o último jogo dele no Campeonato Venezuelano, perdeu para um time venezuelano, tomou de 4 em casa, 4-1. O adversário estava com 1 a menos desde o primeiro tempo e ainda assim ele foi goleado. Então nós vamos enfrentar um time horroroso. Acredito em Hulk, sem alguns jogadores aí. Talvez eu formei um time meio o máximo que tem ali, né? Meio titularzão mesmo. Mas se quiser ainda poupar um ou outro, coloca o João Marcelo, Bernard e, enfim, mais um atacante ali. Não vejo problema nenhum. Não vamos ter meias, né, de criação. Tanto o Igor Gomes quanto o Scarpa estão fora. Mas, enfim, tá aí. Quarta-feira, Atlético Caracas lá na Venezuela. Obrigação o Galo vencer esse jogo. Não tem altitude, não tem nada para atrapalhar. E mesmo desfalcado, o Atlético tem obrigação sim de se impor e vencer o fraquíssimo Caracas da Venezuela quarta-feira. O que você achou? Comenta aí. Vamos lá, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar do André Rizek, que criticou o Lianco. Será que ele tem razão? Vou falar algo muito importante sobre isso, tá bom? Mas deixa eu falar aqui, ó, antes da InPlay, gente. Vamos jogar aí, aproveite. Né? Você é um fantasy game, tá? Não é bet. Você vai fazer o cadastro, o link tá na descrição. Você faz o cadastro e aí você vai ganhar 1.000 moedas para você poder jogar, poder brincar. Se você quiser mais moedas, você pode comprar, tá bom? As moedas aqui na InPlay. Lembrando que você também pode ganhar dinheiro aqui, tá? Mas não é renda extra, nada disso. É para você brincar, jogar, se divertir. E aí você participa dos nossos campeonatos, tá bom? Muita gente já aproveitou, muita gente já está ganhando aí, ó. Tem um ranking aqui na Web Rádio Galo aí, ó. Aí o primeiro aqui é o Tininho Araújo, tem a turma, o Thiago Sadra que tá bem aqui, tem a turma aí, né, jogando aqui com a gente
na Inplay. Então aproveite e jogue você também, bora brincar com a gente aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar então sobre o André Rizek, tá na tela. Vamos falar sobre isso, tá aí, ó. É a matéria do No Ataque. André Rizek sobre o jogador do Atlético, está pagando de valentão. Ó, que isso, hein? Ele critica mesmo, hein, velho? Você é o bichão mesmo, hein? Vamos lá. O apresentador André Rizek falou durante o programa Fechamento do Sport TV sobre o comportamento do zagueiro Lianco do Atlético nessa temporada. Ontem teve mais uma confusão dele lá com o Marlon Freitas, com alguns jogadores do Botafogo, né? Aí ele falou, abre aspas, o Lianco está pagando de valentão, todo jogo agora. Disse ao comentar um lance em que o zagueiro do Galo discute com o atleta do Botafogo. Abre aspas de novo, ó. Virou um personagem, está jogando muito, disse o Denilson. Aí o André Rizek, também acho. Ou seja, ele deu aquela criticada e tal, falou que tá pagando de valentão, virou um personagem, aí o Denilson chegou e falou assim, mas tá jogando muito, né? Aí ele teve que dizer, também acho, né? Que é o que interessa. Bom, sobre a questão do Lianco, eu acho o seguinte, primeiro, aí a mídia do eixo, o pessoal, aí o Rizek vai lá e critica e tudo, e tá tudo certo, né? Agora, nós como torcedores, como atleticanos, nós temos que blindar, nós temos, né, principalmente, obviamente, quando é justo, temos que defender, temos que proteger o nosso jogador. Porque em alguns momentos o Lianco exagera, também acha, aquela expulsão lá no jogo contra o São Paulo, né, prejudicou a gente contra o Vitória, eu acho sim que foi um exagero. Mas assim, é o nosso talvez o melhor jogador do Atlético na temporada e a gente não pode cair nessa de ficar criticando como o eixo, como esse pessoal que, né, vai lá, assiste um jogo ali, diz alguém tudo. Não, a gente assiste todos os jogos, a gente vive o Atlético no dia a dia, sabe que o Lianco não está fazendo isso todos os jogos, né? O que ele tem feito na grande maioria dos jogos é jogado bem, muito bem. Tem sido aí o melhor jogador do Atlético na temporada, provavelmente. Não sei se tem outro melhor que ele, acho que não, na temporada até aqui. Então, assim, o Lianco, pra mim, como jogador do Galo, eu vou defender porque ele tá jogando muito, porque ele representa, né? Às vezes é como se fosse um torcedor dentro de campo, representa, e quando ele briga, vai lá e briga com os caras, e é isso aí. E a gente não tem que ficar aqui detonando o Lianco, não. Muito pelo contrário, nós temos que proteger um jogador que dentro de campo entrega muito. Quero saber a sua opinião, você concorda comigo ou não? Comenta aí. Nós vamos falar agora do Jairci. Ei, Jairci, que coisa, hein? Tem que rescindir com o Hulk de novo. Vamos falar sobre isso. Deixa eu falar rapidamente antes aqui. Primeiro, né? By Formen Camisaria. O pessoal tá comprando e tá adorando, tá, gente? Camisas masculinas aí, preços imbatíveis, porque a qualidade também é incrível. Compre, você vai falar, Beto, realmente, agora eu virei fã dessa camisa. Que camisa lindíssima. Tem manga comprida, manga curta, modelo aí estampado ou não, vários modelos. Compre agora mesmo no site, o link tá aí na descrição e você, lojista, pode levar para revender as camisas da By Formen Camisaria. É sucesso. Instituto Céspedes, calvície, tem solução, e a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Gente, aproveite, faça agora mesmo. Tenho certeza que vai mudar a sua vida. O Rap Fez ficou top e você não pode fazer em qualquer lugar, não. Então tá pensando em fazer um transplante capilar? Tá aí olhando e tudo. Olhe no Instituto Céspedes, você vai fechar e o resultado vai ser incrível, vai ficar super satisfeito, tá bom? Os links aí dos nossos patrocinadores, todos na descrição do vídeo, hein? Ai, vamos lá, vamos falar do Jairci. Ai, meu Deus do céu. O que ele disse agora? Tá aí, ó, no ataque também. Jairci cita problema do Cruzeiro e critica jogador do Galo. Tem que ter limite. Eu acho que opinião também, né? Vamos lá, vou ficar quieto, né? Tá aí o Jairci, aí ele falou assim, ó, tá aí a matéria. Jairci Carvalho, colunista do Estado de Minas, diz que o Cruzeiro não tem elenco qualificado para despontar como é. Mas antes não era o Real Madrid? O jornalista afirmou que nos últimos jogos o time caiu de rendimento quando utilizou os reservas. Aí é que ele tá falando aqui do Cruzeiro e tudo, eu não quero saber do Cruzeiro não. Aí tá aqui, ó, tá falando aí. Jairci avaliou o desempenho da Raposa. O Cruzeiro alternou bons e maus momentos, mas os caras que entram, Dudu, Gabigol e Eduardo, não estão acrescentando absolutamente nada. Ai, que triste, cara. É impossível fazer uma grande campanha com 11 jogadores. Ei, rapaz, olha aí. Que triste. Aí tá falando, ele se preocupa muito e tal. Aqui ele tá chorando por conta do Cruzeiro. Aí tá aqui, ó. E o jornalista, né, perdeu a paciência com o volante Wallace, né? Eu acho que ele tem que ter mais oportunidades. Eu acho que nessa aí o Jairci tá errado também, né? O Wallace é um grande jogador, tem que ter mais oportunidades. Aí do Atlético, tá aqui, o Atlético conseguiu a primeira vitória e tudo. Ele disse, abre aspas, o Galo tem elenco técnico e time para chegar lá em cima. Todos nós apontamos o Atlético como uma das equipes que tem condições de ganhar os títulos que vai disputar. Acho que o Atlético agora engrena.
Beleza, até aqui tudo bem. Aí ele falou: o Atlético começou mal, mas a vitória vai dar tranquilidade para os próximos jogos. Jaircy ainda criticou o comportamento do atacante Hulk, abre aspas, continua chorão, como reclama? O Hulk tem que ser o dono do jogo, ele reclama, reclama e reclama, quer apitar o jogo, não é possível isso, mas mesmo sendo capitão, tem que ter um limite. Olha, tem que ter um limite aí pro Hulk, meu amigo, tem que ter um limite pro Hulk. Bom, eu acho o seguinte, né? Muita gente vai falar isso também, não, porque o Hulk reclama e tal. O Hulk é o jogador mais caçado, deve ser um dos mais caçados do futebol brasileiro, entendeu? Porque muitas vezes os caras só conseguem parar ele na falta, na porrada e tudo. Em alguns momentos ele reclama e não acontece nada, ele reclama errado, reclama, isso aí é fato. Mas assim, aí é outra coisa, né, que eu até aproveitar para poder, essa fala do Jaircy, para poder falar também com o torcedor atleticano aqui sobre o Hulk. Porque também começou de novo, né? O Hulk até fez uma postagem lá no Instagram, que tem que se provar sempre, todo dia, não sei o quê. Ô, gente, nosso torcedor, nós vamos ficar caindo em pilha de imprensa, de eixo e tudo. Nós vamos cair na pilha agora e ficar massacrando, detonando o Hulk. Ah, porque o Hulk não tá jogando nada. Aí a gente fala assim, porque o Hulk já tá velho. Ele tem 38 anos. Mas ainda assim é um dos principais jogadores do Atlético. O Hulk tem que ser reserva. Oi, como é que é? O cara que pode decidir jogos e tudo, ele tem que ser reserva. Então vamos ficar mais esperto, né? O torcedor atleticano tem que ficar mais esperto, parar de ficar caindo em pilha errada, porque o Hulk, por mais que possa melhorar, não tem jogado tão bem nos últimos jogos, mas, gente, ele é isso, ele tem 38 anos, vai oscilar mesmo, isso é normal. O time estava oscilando, o time estava mal, jogando mal. Aí você quer que o Hulk vá lá e fale, ele não é o Messi, não. Não vai pôr a bola e debaixo do braço, como se diz, sair driblando todo mundo, fazendo. Não vai resolver assim, não. Ele precisa de um time organizado e jogando bem. E não é o que estava acontecendo, né? Até quando o Botafogo ainda teve bastante dificuldade. Então, assim, não vamos cair em pilha errada e ficar detonando o Hulk por conta dessas pilhas aí, ó. Aí, daqui a pouco o torcedor lê isso aí e tudo e fica, realmente, o Hulk tá reclamando demais. Nossa, ele tem que sair do time. O Hulk tá muito mal. Ô, gente, vamos ser inteligentes e parar de ficar caindo nessas pilhas, né? O Hulk é outro jogador, assim como o Lianco, nós temos que defender, nós temos que abraçar, né? Porque pode ter certeza que não é um jogador que tem que cobrar, tipo assim, como se ele não quisesse jogar, como se ele tivesse sem vontade. Não, gente, o Hulk ele se cobra. O Hulk ele quer ajudar, ele quer fazer o melhor. A gente não precisa ficar cobrando isso dele, não. Entendeu? O time, se em algum momento ele não tá bem, nós vamos criticar alguma coisa ou outra, mas assim, nós temos que abraçar, temos que dar força, dar moral, confiança pro Hulk, porque ele é o nosso craque. É o único craque que nós temos hoje no elenco atleticano, para mim é o Hulk. Então nós temos que ajudar e não ficar caindo em pilha errada. Mas eu quero saber a sua opinião, você concorda comigo ou não? Deixe nos comentários, deixa o like no vídeo também. Antes de sair, curte o vídeo, ajuda muito, tamo junto. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Hoje tem Debate Galo, 8h30, né? Te aguardo aí, todo mundo chegando para bater aquele papo com a gente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, fui, valeu!